Há um tempo atrás, quando falavam de inteligência emocional, eu já imaginava um processo seletivo dentro de uma empresa, sabe? Que é quando alguém está te avaliando para saber se você tem inteligência emocional. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando a gente está pensando nas nossas competências e capacidades, tendo visto que o mercado de trabalho espera da gente, é muito fácil essa habilidade, né, competência humana, né, todo mundo tem, e algumas pessoas com mais recursos internos para poder lidar com isso, outras pessoas com menos, algumas pessoas com mais disponibilidade para poder olhar para os próprios sentimentos e as próprias emoções enquanto vai movimentando a vida, e outras pessoas com menos disponibilidade para isso. Então, a gente já pode começar a pensar que não é só sobre ter, não é algo inato, né? Isso diz respeito às nossas experiências de vida e a forma como você vai modulando essas experiências e refletindo sobre elas para você expandir o que seria essa tal dessa inteligência emocional. Eu estou refletindo aqui com vocês para lembrar, né, que esse é um tema que transcende qualquer discurso psicológico ou psicanalítico. Tem que ser para além do espaço do consultório. Eu já disse isso em outros vídeos, eu torno isso a repetir, né? Isso é um assunto para todos nós. E é algo que precisa não só ser assimilado, né? Não é só algo que você precisa estudar sobre você, mas precisa ser refletido, precisa ser pensado, sentido, né? Transformado, reorganizado dentro de você. Então vamos lá, se você associa inteligência emocional a controle das emoções, muito provavelmente você realmente incorporou o que uma instituição, uma empresa espera de você. E eu vim aqui dizer para você hoje que não, inteligência emocional não é sobre controle das emoções, né? E quando a gente fala de gestão das emoções, também não é só sobre o quanto você consegue lidar com aquilo que você está sentindo, enquanto algo está te mobilizando ali no seu contexto. Ter uma atitude assertiva, né, de uma raiva que mobiliza uma transformação, é parte de inteligência emocional, né? O contrário disso é quando a gente começa a entrar em estados depressivos. Não estou falando que você não seja inteligente, tá, gente? Se você entrou num estado depressivo, eu só estou dizendo que a gente não teve como, naquele momento da nossa vida, lidar com o contexto que a gente está vivendo, a forma como aquilo está afetando, na intensidade que está afetando, e ao mesmo tempo gerar mudança. Inteligência emocional, por exemplo, que é algo que normalmente instituições e espaços corporativos, né, não apreciam tanto, é você, por exemplo, saber quando você está sendo vítima de uma relação de trabalho abusiva, quando você consegue lidar com reivindicação dos seus direitos, né? Quando você consegue não aceitar ser subjugado por pessoas que estejam ali no espaço de autoridade ou autoritarismo com você no trabalho. E aí esse tipo de habilidade é pouco aplaudida, né? Porque daí questiona uma estrutura dentro do espaço de trabalho. Mas vim aqui lembrar você mais uma vez que faz parte, né, dessa gestão emocional ou dos seus sentimentos, dizer não, dizer basta, afastar quem está te fazendo mal, fazer escolhas dentro de uma situação em que você pode sim, parcialmente ou totalmente sair prejudicado, lesado, lesada. Não só no espaço de trabalho. Olha que interessante, né? Então, inteligência emocional também está relacionada a uma integridade em relação aos princípios que a gente escolhe viver, né? O que a gente acha que é justo, que é honesto, que é coerente. E quando a gente está imersa em emoções muito dolorosas, é muito fácil a gente ficar com um pensamento, né, nebuloso para poder tomar decisões assertivas, porque pode ser que a sua experiência esteja te ferindo mesmo. Para lidar com emoções, no meio de emoções de outras pessoas, a gente precisa também conseguir entender o que é aceitável e o que não é aceitável pra gente. Também trabalhar
outra habilidade, né, que é a empatia, conseguir também se colocar um pouco no lugar de outra pessoa, entender que talvez o que a pessoa está apresentando seja algo pontual, né, que esteja fazendo parte de um contexto que a pessoa está vivendo e que transcende você. E também tem algo importante, né, de dizer, porque quando a gente começa a compreender e assimilar nuances das nossas próprias emoções e das escolhas que a gente faz a partir delas, né, a gente acaba tendendo, sobretudo quando a gente está falando de mulheres, né, a querer compreender e aceitar e quase se responsabilizar pela vulnerabilidade e das emoções de outras pessoas. E aí a gente precisa modular até onde a gente acolhe, até onde a gente dá limite e não se responsabiliza por aquilo que não é nosso, né? Até onde a gente aceita, até onde não. Será que existem emoções dentro de você que você julga e critica tanto dentro de você, que faz com que você suprima qualquer possibilidade de manifestação de talvez uma emoção que seja legítima, como por exemplo a raiva ou a tristeza? A gente precisa de um tempo para sentir a tristeza também, né? Não precisa ser muito tempo, porque daí vai virar outra coisa. Mas o que eu tenho aprendido, gente, foi perceber que nada dá para ficar numa mesma constância, na mesma intensidade o tempo inteiro na vida. Porque aí começa a acontecer uma desarmonia, uma desregulação interna, né? Agora, independentemente de como a gente vai lidando, né, com as nossas habilidades, da nossa inteligência emocional na vida, é algo que eu acho que é sempre, sempre imprescindível. É a gente reconhecer o que a gente está sentindo. É reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Se você não reconhece o que você está sentindo, ou não para perceber que está sendo difícil reconhecer, porque isso também é muito possível, né? Se a gente não tem esse tempo e essa disposição, fica muito difícil conseguir lidar com o entrecruzamento de emoções, sensações, afetos e mais uma série de outras coisas que vão acontecendo na vida. Então, conseguir perceber sem suprimir é conseguir sentir aquilo. Conseguir sentir a emoção de uma forma que ela se dilua é algo que é, na minha opinião, né, e na minha experiência, é algo muito desafiador. Então eu fui me valendo de recursos na vida para que isso fosse possível. E os recursos que eu me vali são esses que eu apresento aqui no canal para vocês, que são as práticas corporais, os toques sutis, trabalho com intensidade também, força, suor, né? Movimentos mais vigorosos, o desenho e a poesia. Eu percebi ao longo do tempo que havia coisas muito simples que me ajudam a transmutar a tristeza. Para mim, a tristeza é um sentimento muito desafiador, né? Porque ela baixa a energia, ela vai tirando mobilidade do corpo, o pensamento fica repetitivo, né? Na raiva também, mas a tristeza, ela convida muito menos ao movimento de transformação, né? Mas se eu consigo acolher, nem sempre isso acontece com tanta maestria quanto eu gostaria, mas é possível, né? É possível e eu vivi muitas vezes. Se eu consigo acolher essa tristeza e usar essa tristeza para um pouco mais de poesia, sabe? Eu percebi que o som da chuva no momento de tristeza é algo que me alimenta, é algo que me faz bem. Escutar piano. Eu ponho lá no aplicativo músicas, piano calmo, e aí fico escutando piano. Ler um livro. Já que o movimento é tão de contração, né, como se diz na filosofia dos 5 movimentos, da medicina tradicional chinesa, a tristeza está relacionada ao elemento metal, que é o movimento de contração. Então, se a gente está se fechando, existem algumas ações, né, alguns gestos que eles são favoráveis para esse momento de contração. A poesia, um filme que fale da beleza da vida, sabe?
preciso ver a natureza, nem que for num filme. Então eu vou ver vídeos sobre o mar, eu vou ver história de pessoas que conseguiram mover a vida delas de uma forma grandiosa, apesar de todos os pesares. Eu vou me inspirar, né, com essa saída, até que eu consiga também me abrir e me levantar. Além disso, inteligência emocional é sobre aceitar o óbvio, que as emoções existem, que elas operam, e que elas se armazenam, se alojam, elas habitam o nosso corpo. As emoções não estão só na cabeça, não é só sobre os seus neurônios ou só sobre os seus hormônios, mas sobre a sinfonia desse corpo, mente, espírito em conjunto. Então, como eu entrei nesse assunto da tristeza, eu vou falar de uma prática respiratória e uma prática do Jinshin Jutsu, que é uma arte japonesa de toque sutis, que foi redescoberta, como ele diz, e difundida a partir da história de vida e da pesquisa do mestre Jiro Murai. Se você quiser saber mais sobre o Jinshin Jutsu, eu vou deixar um link na descrição das instrutoras oficiais do Jinshin Jutsu, minhas professoras. Então, no Jinshin Jutsu, a gente chama de as emoções de atitudes. E para harmonizar a atitude da tristeza, e mais uma vez harmonizar, é colocar em equilíbrio, né? Não é anular, não é só rechaçar, mas deixar que ela cumpra a função dela de um modo que te traga equilíbrio novamente. Você vai segurar primeiro o dedo polegar e vai respirar normalmente, assim, suavemente por 2 minutos. Hoje a gente vai ficar um pouquinho menos para poder fazer uma prática de desenho. Coloca sempre a atenção na sua respiração. Agora você segura o dedo indicador, é sem pressão, não faz força, não precisa massagear, é só envolver o dedo com a outra mão. Inspira pelo nariz e solta pela boca e tenta soltar o máximo de ar que você puder, esvaziando mesmo o seu corpo. Na hora de inspirar, você não faz com força, você só deixa o ar entrar. Coloca só um pouquinho mais de pressão no abdômen na hora que você exala. E agora segura o dedo médio, envolve com a outra mão. Eu sempre costumo fazer a sequência desses dedos numa mão e depois na outra, mas se você tiver menos tempo, você pode fazer numa mão só, ou você pode fazer por menos tempo cada dedo, tá bom?
E agora o último dedo que você vai segurar é o anular. Solta todo o ar. Deixa o ar entrar suavemente. E agora vai soltando o dedo devagarinho, afastando as duas mãos. Sempre você pode finalizar a prática unindo as palmas das duas mãos. A gente fecha o circuito, né, energético do nosso corpo quando a gente une as palmas das mãos. Então é um gesto, é um mudra, é uma prática que traz um reequilíbrio para a totalidade do nosso corpo, integra as partes. E depois dessa prática, a gente vai fazer um desenho muito simples, mas que precisa ter um ritmo, uma cadência com a sua respiração. Você vai pegar uma folha de papel, um lápis. Eu usaria lápis colorido, para você ter a experiência de ver as linhas se entrelaçando com cores diferentes. E você vai inspirar profundo. Inspirar mais um pouco sem soltar o ar. E na hora de soltar o ar, lentamente, você vai riscar esse papel numa linha contínua até o ar acabar. E aí você solta o lápis. Inspira. Inspira de novo. Enquanto o ar sai, o traço vai acontecendo. E aí você pode colocar um tempo no timer, né? Para escolher quanto tempo você vai ficar dedicada a esse desenho. E guarda esse registro. É um momento de transmutação e de acolhimento do que você está sentindo e vivendo, que pode trazer alguma beleza para os seus olhos.
Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, por fazer essa prática comigo. Eu espero que tenha chegado até você numa hora oportuna, que tenha acrescentado a você algo de bom. Eu peço que você se inscreva nesse canal, que você curta aqui o vídeo. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você, mas no momento que eu estou gravando aqui para você, é um momento em que meu canal ainda é muito jovem, tem poucos inscritos. Então cada ação, cada gesto das pessoas que chegam, né, para assistir, acrescenta muito. Aqui a gente vai falar de espiritualidade, de mover a vida a partir de processos simbólicos, artísticos, sensíveis, sensoriais. Um beijo, até já já.